Boa noite, pessoal, para vocês que estão em casa, que bom estarmos aqui em mais um episódio do nosso estudo bíblico online, verso 1, para todos vocês que nos acompanham de casa, acompanham dos seus celulares, dos seus computadores, e hoje nós estamos aqui como convidado especial presente no nosso estudo, né, ao vivo e a cores. Nós queremos dar já boas-vindas ao pastor Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Prazer estar aqui também com vocês nessa noite, compartilhando da palavra do nosso Deus. Não sei se eu posso chamar de Rafa, aqui no público, né? Então, esse é o Rafa, né? E depois nós vamos conhecer um pouco mais, ele vai contar um pouco da sua história, de quem ele é filho, né? Porque isso é muito importante. As pessoas aqui da comunidade de Oxford, muitos conhecem o pai do Rafa, mas nem sabem quem é o pai dele. Outros já sabem, já estão ligados aí no sobrenome, né? Rafael Krieger, né? Já diz muita coisa, né, Rafa? Sim. Então, tá bom. E que bom que nós estamos aqui. Nós queremos iniciar hoje nós vamos estudar um versículo bíblico que, com certeza, marca a vida e o coração e a história de muitas pessoas, né? É um versículo bíblico central, né, para a fé cristã. Com certeza, vocês já sabem qual é, porque está na descrição do nosso estudo bíblico hoje. Um versículo bíblico aí, trazido por um de vocês que acompanham o nosso estudo. Então, nós queremos dar início a esse estudo. Eu vou colocar aqui a vinheta de abertura para que a gente possa aí também saudar vocês que estão chegando em nosso estudo. Então, sejam bem-vindos ao nosso verso 1 de hoje. Olá, pessoal, que bom que estamos aí. Espero que o nosso som esteja funcionando tudo muito bem. Vocês podem nos ajudar, se o som está alto, se o som está baixo, então vocês vão dizendo para nós aí, para que a gente possa aí melhorar a nossa qualidade, né? Que bom que estão todos aí conosco. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Hoje nós temos aí o Rodrigo Schmidt, seja bem-vindo conosco, Rodrigo. A Adriana Littin, lá de Guarulhos. Adriana, depois, né, você vai ter um espaço aqui especial, hein? Não sei se você sabe, mas vai ter um espaço especial aqui conosco. A Margit, nossa presidente da UASI, né, que legal estar conosco aqui, a presidente da UASI de Oxford. O Marcos Antônio Paixão, lá de Guarulhos, né? Rafa, não sei se tu sabe, mas Guarulhos aqui sempre está em peso, aqui, o pessoal gosta do nosso estudo. Dá para quase dizer, é o estudo bíblico mais querido do Brasil, ou pelo menos da SLB, eu acho. Né? Não fiz uma pesquisa ainda, mas olha, pela participação, eu acho que é o estudo bíblico mais legal que nós temos aí para oferecer, hein? A dona Ilka e o Ismael estão aí conosco, né? A dona Ilka diz lá no grupo de estudo bíblico, ela falou que tá chique aqui o espaço. A gente tem até estúdio de gravação agora aqui para o nosso estudo. Vocês pensam o quê? Que a gente não se prepara aí, ó. A Marcela Stigler com toda a sua família, o Nilson, a Marcela, a Fernanda, que legal ter vocês conosco aí, né? A Fernanda, nossa confirmanda aí presente, a Marlene da UASI, a Márcia Seifert, né, a nossa primeira-dama, né, a esposa do nosso presidente da comunidade, aqui conosco, provavelmente está com a sua mãe, né, com o Edson aí presente, a Vivian Ili, lá de Curitiba. Olá, Vivian, seja bem-vinda também entre nós. A Lucy, se você é de alguma outra comunidade, se você ainda não deu seu boa noite, coloque aí seu boa noite, aperte no coraçãozinho, aperte aí na curtida, para que também a gente possa movimentar esse nosso estudo e para que mais pessoas possam também aí conhecer e aprender mais da palavra de Deus. Boa noite, Exalcira. Boa noite, Edson, nosso presidente. Boa noite, Dolores. Ela está dando boa noite aos pastores. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Rafael, vou pedir para que você fale nessa câmera aqui, ó, para que o pessoal te conheça melhor. Aí, Rafa, está contigo aí. Se apresente. Então, muito boa noite. Eu sou o pastor Rafael Krieger. Como o Marcos falou, eu sou filho de alguém conhecido aqui na região, né? Meu pai é professor na FLT, na Faculdade Luterana de Teologia. Eu sou filho do professor Rolf Krieger. Eu estou no ministério agora, na SLB também, há 3 anos agora, e por esse tempo eu estou aqui em São Bento do Sul, passando um tempo aqui com a família também. Então, surgiu a oportunidade, surgiu o convite de participar aqui também do verso 1 do estudo bíblico aqui da comunidade de Oxford. Que alegria que vocês também estão aí assistindo, acompanhando, para aprender um pouco mais desse versículo que nós vamos ver hoje, um versículo muito especial, versículo que, inclusive, Lutero disse que é um evangelho em miniatura. Então, que você possa também aprender bastante nessa noite, que você possa
deixar Deus falar com você a partir do texto que nós vamos estudar. Então, nós queremos estudar esse texto, legal, Rafa, já deu uma dica aí, né? O Evangelho em miniatura, alguns chamam de Evangelho no Evangelho, né? Porque realmente é um texto que tem marcado a vida da história da igreja e é o Evangelho na sua essência, né? Eu até diria que dá para ver até os 4 solas do Lutero ali dentro, né? Porque fala, a Escritura, na verdade, nos revela, fala de Jesus, fala da graça, fala da fé, fala do amor de Deus por todos nós. E você já deve estar sabendo qual versículo é, e eu quero, então, publicar. Se você não sabe, né, eu vou colocar aqui o versículo para que nós possamos saber qual é o versículo, qual é o verso de hoje que nós queremos estudar, entender e compreender. Então, vamos lá para o versículo de hoje. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Rafa, tu já deve ter decorado esse versículo bíblico no ensino confirmatório, ou pelo menos no culto infantil, né? Olha, eu não lembro quando eu decorei, mas foi bem novo, né? Esse versículo sempre está na memória, então é difícil dizer, não, foi em tal lugar que eu decorei, né? Não tem essa memória. Mas o versículo acompanha a nossa vida aí, né? Já há muito tempo. E se eu não me engano, foi a Adriana Litton, né, que sugeriu esse versículo, né? E isso não foi para angariar mais membros da comunidade de Guarulhos para nós, não, tá, gente? Eu dei a sugestão para o Rafael, alguns versículos que o pessoal sugeriu, e foi o Rafael que escolheu, né? Então, nós agradecemos pela sugestão, e eu acho que realmente é um versículo, quando eu mandei esse versículo aqui, Rafa, eu pensei, espero que ele escolha João 3,16. Por quê? Porque semana passada nós falamos sobre Gênesis 1, né? E nós falamos assim que, olha, não dá para entender, não dá para a gente querer estudar a Bíblia sem antes entender e compreender quem é o Deus da Bíblia. Esse Deus criador de todas as coisas. E não dá para entender o Novo Testamento sem entender quem é esse Deus que também se revela a partir de Jesus Cristo. E João 3,16, com certeza, é um texto que fala para nós diretamente desta graça de Deus, desse amor de Deus por todos nós. É um versículo que quer nos acompanhar na vida toda. Você já decorou esse versículo? Você já decorou? Então, coloca aí. Se você já decorou, diga, eu já decorei. Esse versículo faz parte é o versículo da sua confirmação? É da sua confirmação, não? Não. Qual é o versículo da sua confirmação? O versículo da minha confirmação... Ixi, fiz aquela pergunta que eu não estava prevista, né? Deixa eu pensar agora. Vai vir, daqui a pouco. Tá bom, vai vir. O meu é Provérbios 4:23, né? Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém fontes de vida. Mas João 3,16, com certeza, é um versículo que marca a vida de muitos. Desculpa, Rafa, por fazer essa... Não, agora veio. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha aí, ó. O hino que a gente canta muito, né? Sim. Que bacana. Qual é o seu versículo, né? Quem sabe o teu versículo da confirmação possa estar no dia aqui, né? No nosso verso 1 sendo discutido e trabalhado. Quem aqui tem o verso de João 3,16 como versículo bíblico da sua confirmação, hein? A Adriana colocou aqui, ó. É o versículo do ensino confirmatório da Adriana, por isso que ela sugeriu, né, Adriana? Enquanto a gente vai pensando sobre esse versículo, eu quero dar aí boa noite à Márcia, já colocou boa noite, ela manda boa noite para vocês que estão presentes de conhecer, né? Prazer também. A Lorena também manda boa noite, a Simone Rutnick também manda o seu boa noite, e nós queremos, assim, estudar esse versículo. Então, eu quero avisar assim, ó, nós deixamos as janelas abertas, estamos com uma distância aqui entre nós, né? E se por algum motivo você tem ouvido o carro passar, né, é porque nós estamos com a janela aberta para que haja ventilação aqui na nossa sala. Nós também colocamos a cadeira assim meio em diagonal, para que a gente não precisa ficar também falando um na frente do outro, nos cuidar, né? Sim. É importante nesse tempo de pandemia a gente seguir os cuidados, as orientações, né? Então, Rafa, nós queremos estudar esse versículo hoje, entendê-lo melhor, e eu quero convidar você que está em casa a termos uma palavra de oração. Vamos abaixar nossa cabeça, esquecer um pouco agora os problemas e nos colocar na presença do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque agora podemos nos debruçar sobre a tua palavra.
especialmente sobre este versículo bíblico tão importante para nossas vidas. Senhor Deus, acompanha-nos, que teu Santo Espírito nos leve ao teu Evangelho, e assim esteja conosco. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para início de conversa, deixa eu pegar aqui o meu material, para início de conversa, eu acho que antes de entrarmos no versículo em si, né, no texto em si, como nós vimos, João 3,16 é assim o versículo chave da fé cristã, né? Colocou no termo o Evangelho em miniatura, porque nele dá para colocar todo o Evangelho de Jesus Cristo, né? Em um Castelo Forte, devocional que tem lá de 1983, tem uma frase que diz assim, da quem escreveu, né, sobre esse versículo, diz assim: a gente deveria pregar sobre esse trecho durante 100 mil anos e proclamá-lo sempre de novo. Jamais pode se pregar que chega a esse respeito. Ou seja, é um versículo conhecido, batido, mas não dá para deixar de pregar sobre ele. Sim, ele é a essência do Evangelho, né? Então, mesmo que você não fale especificamente desse versículo, você está falando do Evangelho. Então, sempre que você vai pregar a pregação, ela é ler o Evangelho. Então, a partir do momento que você fala Evangelho, esse versículo ele tá presente, né? Ele resume aquilo que Jesus fez, aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo para esse mundo, para a nossa vida, né? Então, de fato, se a gente conseguir esgotar esse versículo, que não é possível, mas se alguém conseguir esgotar esse versículo, então esgotou toda a Bíblia com ele, né? Ao esgotar esse versículo, tu não tem mais nada para falar a partir da palavra de Deus, né? Então, a gente sabe que a palavra de Deus não se esgota, então, da mesma forma, esse versículo também não vai se esgotar, né? E, assim, ele vem dentro do contexto, né, quando a gente olha... Lembrando, gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade, nós estamos acompanhando aqui, né? Mas fiquem à vontade. Ele vem dentro de um contexto bem interessante, né? Porque quando a gente pega o versículo João 3,16, a gente já sabe de cor, né? A gente já vai recitando, os confirmandos, quando a gente trabalha com o ensino confirmatório, né? Geralmente é o versículo que eles veem no bispo, que eles já sabem, já começam a falar, né? Sim. A gente pergunta, né? O que está em João 3,16? Aí sempre tem alguém que já sabe, né? Mas quando a gente tira ele do contexto, a gente, né, pode fazer dele, até dá para dizer assim, esse é um versículo que até dá para tirar do contexto, né? Sim. Porque como não tem como não entendê-lo em si, né? Ele fala tudo, né? É um resumo, né? Então, ele não depende assim tanto do contexto, e por causa disso também existe até algumas discussões a respeito do lugar que ele tem no texto que ele está, né? A gente vai ver isso um pouquinho depois, mas ali Jesus está falando com Nicodemos, né? E de repente Nicodemos meio que some da história, né? Nicodemos não está mais ali. E daí fica aquela pergunta, alguns vão se perguntar, mas Jesus ainda está falando com Nicodemos, ou aqui já não é o próprio evangelista que está tentando explicar, aproveitar a história do Nicodemos para explicar o evangelho, né? Então, até essa pergunta, né? Legal, você quis assim, então, porque o contexto é de Nicodemos, né? Sim. Então, nós estamos ali, para quem não lembra, Nicodemos é Max Lucado diz que é a conversa mais importante da Bíblia, a conversa mais famosa da Bíblia. Agora nós temos um doutor da lei, né, um leitor, um conhecedor da lei, um fariseu, né, e ele se aproxima de Jesus, convida Jesus para conversar na calada da noite, que era um momento propício para estudar teologia naquela época, e ele quer falar sobre vida eterna, né, o foco ali é a vida eterna, a vida que Deus dá, o que Jesus oferece, e vem aquela grande pergunta, melhor, a grande frase de Jesus, né, a vida eterna, nós precisamos nascer de novo. E daí tem toda aquela discussão, né? O Nicodemos, ele entende isso de uma forma muito literal, né? Ele entende que ele tem que entrar na barriga da mãe de novo, alguma coisa desse sentido, né? Então tem todo esse diálogo ali, né? Do que significa esse nascer de novo, né? Então Jesus ele vai entrar nessa questão da vida eterna, né? O versículo 15, por exemplo, né? Jesus vai dizer para que todo o que nele crê tenha vida eterna, né? E daí o versículo, então, 16, ele vai repetir essa mesma formulação, né? No final do versículo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, parece que pode ser, né? Algumas pessoas vão dizer que talvez aqui
tradicionalmente essas palavras estão na boca de Jesus, né? Mas existe essa pergunta, será que de fato é Jesus falando aqui ou já não é mais o João tentando explicar as palavras de Jesus, né? A pergunta paira ali, a gente não consegue bater o martelo também a respeito disso, né? Mas fato é que a questão do contexto que tu falou, né? Esse versículo, ele é muito completo. Claro, depois do versículo 17, o 18, ali por diante, eles dependem bastante do versículo 16, então eles são... ele está bem atrelado aos versículos posteriores também, né? Eu acho que assim, até o próprio porquê, né, Rafa? Porque Deus amou, esse porquê é para nós é o porquê, né? Mas no grego está lá como assim, dessa forma, né? Quase uma conjunção de explicação, né? Parece mesmo que Jesus vai explicar tudo aquilo que foi a conversa dele com Nicodemos. Claro, porque João, o evangelista João, estava lá com Jesus, marcando a conversa. Então parece que ele pega essa conversa que Jesus teve com Nicodemos e encaixa ali. Agora é o momento de eu tentar explicar o que Jesus veio trazer. Quem é esse Jesus que veio ao mundo? Porque o evangelista João, ou pelo menos o evangelho de João, né, ele tem essa tendência de querer trazer as pessoas da sua época. Quem é este Jesus que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas descreve como uma história de Jesus? E João quer falar quem é esse Deus que se revelou em Jesus. Então tem essa característica bem interessante ali, né, de uma explicação de quem é esse Jesus a partir da conversa que ele tem com Nicodemos. Né? Porque o Nicodemos, se a gente olha ali, né, ele está lá no início do diálogo, ele comenta alguma coisa ali com Jesus, ele creu em Jesus por causa dos sinais, né? E Jesus, então, Nicodemos diz que Jesus veio de fato de Deus, e de repente Jesus começa a falar e o Nicodemos ele fica meio em segundo plano, né? E o Nicodemos ele some e o evangelho que aparece, né? O Nicodemos depois ele vai ter uma frasezinha ainda, uma perguntinha dizendo que ele não entendeu direito a história, né? E daí ele some, daí é Jesus explicando o evangelho, falando do evangelho, que de fato é o principal, né? Eu quero pegar o gancho de não entender direito a história, porque assim, é interessante que Jesus fala de nascer de novo, né? E é nascer do Espírito, né? Sim. E eu acho que Nicodemos entendeu isso depois que Jesus também ressuscitou. Ele deve ter olhado para Jesus assim, agora entendi o que é esse nascer de novo do Espírito, ou seja, esse novo nascimento a partir da fé em Cristo, né? Porque quando a gente olha lá o apóstolo Paulo falando do batismo, né? Ele também fala que a gente morre, a gente é sepultado com Cristo, mas ressuscita com Cristo. Esse nascer de novo também tem a ver com a ressurreição de Jesus. Eu acho que Nicodemos, depois que Jesus ressuscitou, acho que as coisas começaram a fluir na cabeça dele. Ele realmente não entende muito, né? Sim, e até isso aqui vai se linkar depois no final do versículo 16, quando fala da vida eterna, porque essa vida eterna, a gente já coloca essa vida eterna muito rápido a ressurreição, né? Pós-morte, né? Pós-morte e ressurreição, mas essa vida eterna ela não é só lá, né? Ela já é aqui também. Então, esse nascer de novo está ligado a isso, né? Já não é uma coisa assim que está reservado somente para pós-morte, mas é uma coisa que já se faz real e se faz presente aqui, né? Legal, isso me lembra, semana passada, quando nós conversamos com o pastor Roger sobre Gênesis 1, né? Nós ali entramos na questão de quem é esse Deus que cria todas as coisas, né? E o evangelho agora de João começa, talvez a gente até pode entrar, e quero pegar esse gancho, porque ele começa assim, porque Deus, e aí amou o mundo de tal maneira. No grego o amor vem antes, né? Sim. Deixa eu até colocar aqui para que as pessoas acompanhem, né? Em grego está, assim pois amou Deus, né? O amor parece que até antecede o próprio Deus, né? E assim como está lá, Deus existia antes de todas as coisas, ou seja, que Deus é esse que criou? Que Deus é esse que faz todas as coisas? Dá para dizer, é o mesmo Deus que nos ama, é o mesmo Deus que nos amou em Jesus Cristo, e se é o mesmo Deus que nos amou e que criou todas as coisas, então é o mesmo Deus eterno. E aí vem a discussão que nós tivemos com o pastor Roger. Se você não teve acesso, entre lá na nossa página, acessa lá o estudo bíblico sobre Gênesis 1, versículo 1. Lá a gente chegou a essa conclusão. Se Deus existe antes de todas as coisas, então ele é eterno. Logo, a eternidade não é uma coisa que começa só depois da morte, mas uma eternidade tem a ver com Deus que é eterno. Onde Deus está, onde Deus manifesta o seu poder, onde Deus age, a eternidade também ali se manifesta de alguma forma. Né? Então, acho que vai muito ao encontro, né, do que você diz. Né? Ou seja, quando nós encontramos a Cristo, nós encontramos a fé em Cristo.
e nos agarramos nesse Filho único de Deus que é nos enviado, a gente já tem acesso à vida eterna. Sim, tanto é que a palavra ali, né, para eterno, eu sei que estou pulando o final do versículo, né, mas ali no final do versículo a palavra para eterno, para a vida eterna, literalmente ela não tem a ver com a eternidade no sentido que a gente tem hoje, assim, de um tempo infinito, mas tem a ver com algo novo, com uma nova realidade, né, com uma nova, um novo período de tempo, né, então... É como se a gente pudesse dizer assim, pela fé a gente entra no cairós de Deus. Não tem nesse tempo uma coisa nova, né, num tempo novo, numa realidade nova. E por isso que não necessariamente... Quando se fala ter essa vida eterna, ela já é aqui e agora também, porque não está falando nesse sentido de eternidade, de um tempo sem fim. Claro, é um tempo sem fim, mas é um tempo novo, é um tempo que começa também a partir pela fé em Jesus Cristo, né? E nós podemos entrar, então, nesse contexto, né? Logo ele coloca em grego, né? Porque Deus amou, então Deus, que Deus é isso? Teos ali, em grego para grego é Deus que nos supriu tudo, né? É a compreensão do Deus Criador, de alguma forma, né? Não sei se... o conceito de Deus, de Teos aqui, o Novo Testamento ele tenta pegar assim, uma palavra meio neutra para falar de Deus, né? Porque ele não vai... a palavra escolhida, ela não vai ser um Zeus, por exemplo, que está muito ligado àquele Zeus do panteão grego lá que tem o raio na mão e taca raio nas pessoas, né? Então a palavra Teos é uma palavra assim, um pouco mais neutra, mais ou menos como a nossa palavra Deus em português mesmo, né? Então, quando se refere a Deus, claro, aqui está falando do Deus específico, o Pai de Jesus Cristo, por isso já linka também com o Filho, né? Aqui é o Deus de amor, mas essa escolha dessa palavra aqui é muito para fugir dos conceitos de deuses gregos, né? Porque, lembrando, né, o Novo Testamento aqui é escrito em grego, então as pessoas de fala grega que vão ler esse texto em primeiro lugar, e elas não podem relacionar a palavra, o termo, com os deuses que eles já conhecem, né? Então, o termo Teos aqui, ele tem essa ideia também de um Deus mais pessoal, né? Legal, e eu achei legal, Rafa, que tu colocou isso, né? Esse Deus está, de alguma forma, atrelado ao próprio Filho para dizer que Deus é esse, né? Sim. Ou seja, diante de tantos deuses, ou de um conceito genérico, né, Teos, né, que poderia ser usado para Zeus, ou qualquer outra divindade, né? Aqui ele está dizendo, Deus, que Deus é esse? É o Deus que ama. Que é bem diferente da visão dos Zeus lá, né, ou de outros deuses que você tem que agradar, né? Você precisa fazer uma oferenda, você precisa fazer um sacrifício para receber, quem sabe, o amor desse Deus. E ali é interessante que no grego, o amor antecede até, né? Porque porque amou Deus, né? Então, o amor e Deus, eles meio que se imbricam ali. E então, que Deus é esse que o cristão crê? É o Deus que ama. O Deus que tinha tudo para, podemos dizer assim, todos os motivos para castigar a humanidade, por causa do pecado. O Deus que tinha todos os motivos para condenar o ser humano pecador, é o Deus que ama, em primeiro lugar, né? Ele manifesta essa justiça, mostrando o seu amor e no Filho dele. Né? E é interessante o conceito de amor que a gente tem aqui, porque não é qualquer amor. Amor é uma palavra que muito fácil a gente consegue banalizar ela, né? E para o pensamento grego, não existe só uma palavra para falar do amor, né? A gente traduz tudo por amor em português porque a gente só tem essa palavra, mas o grego ele tem várias palavras que vão ir nesse sentido do amor, né? E a palavra assim que hoje está no uso popular, né? Por exemplo, quando você fala que você ama chocolate ou você ama o seu cachorro, alguma coisa nesse sentido, né? Não é o mesmo amor que está aqui, né? O amor ou até mesmo aquele amor que deseja alguma coisa, né? Porque a filosofia grega, quando ela tenta explicar o amor, ela vai dizer, o amor platônico, né? É aquele amor que deseja alguma coisa que não tem, aquele amor que anseia por algo, né? Aquele amor que dá movimento à vida. Então, quando você está com fome, você anseia, você deseja por comida. Quando você está com sede, você deseja, anseia água, né? Então, esse é um conceito de amor.
Ou também aquele amor que gosta da outra pessoa, gosta dos amigos, gosta dos parentes, é um outro conceito de amor. Mas aqui, o conceito de amor é o conceito ágape. E esse conceito, ele é muito novo, ele é meio que inaugurado por Jesus, porque é um conceito de amor incondicional. Jesus, ele ensina um amor que não é simplesmente você ter alegria por aquilo que você tem, ou você desejar aquilo que você não tem, como era na filosofia grega, mas o amor que Jesus apresenta é o amor que se coloca a serviço do outro, é o amor que se doa, que se entrega, né? Então, quando diz aqui que Deus amou ao mundo, não é simplesmente assim, não, porque Deus achou alguma coisa legal, não, o mundo é legalzinho, vamos... Teve um sentimento de... É um sentimento positivo em relação ao mundo. Não é só isso, né? Esse amor aqui é um amor incondicional, um amor que se entrega, que sofre por causa desse mundo. Isso me lembra Filipenses, né? O Deus que se esvazia, né? Sim. Ou seja, ele se doa completamente. Né? Exatamente. Não é um amor que quer agradar, mas é um amor que sofre em favor do outro, né? Em favor desse mundo aqui, né? Que depois a gente vai ver o que é esse tal desse mundo, né? E tem ali a expressão de tal maneira, né? Uma expressão que quer ainda enfatizar a profundidade desse amor. Até queria aproveitar aqui, porque quando eu olhei hoje o grego, essa expressão de tal maneira nem aparece. Né? É interessante, eu fiquei assim, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Né? A gente sempre fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu fui procurar, que palavra será que é esse para tal maneira? E eu descobri que nem está lá. E aí eu entendi qual era a ideia. O autor queria justamente mostrar esse amor é um amor ágape, ou seja, é o amor de tal maneira, né, que expressa justamente isso que você colocou, né? É um amor que se integra, é um amor que ama tanto, um amor que a gente não consegue medir em palavras, porque a gente só vê numa atitude concreta, né, de um Deus que se entrega. Não é esse amor sentimental que a gente tem hoje, né, que a gente manda um coraçãozinho no WhatsApp, né? Por falar nisso, pode colocar o coraçãozinho, a gente pode colocar. Tem um botãozinho amei embaixo da publicação, não é isso, né? É um amor existencial, assim, um amor que se coloca na frente da bala, digamos assim, né? Ama tanto que não quer ver o mundo perecer, mas quer se colocar na frente da bala, quer tomar a bala no lugar do mundo e morrer em lugar do mundo, né? E aí eu gostaria de colocar para o pessoal aqui em casa, acho que a gente lembra desse versículo, né? Ele, lá de 1 João, capítulo 4, versículo 8, onde diz, aquele que não ama, não conhece a Deus. Ou seja, aí a gente vê como amor e Deus estão interligados, né? E ele diz, por quê? Porque Deus é amor. Sim. Ou seja, e aqui não é de novo aquele que não ama, aquele que não tem um sentimento positivo, né? Aquele que não tem uma cosquinha no coração quando fala de Deus, não é isso, né? Mas aquele que não ama, ou seja, aquele que de fato não se entrega a Deus, também não ama esse Deus. A mesma expressão, né? Aquele que não vive uma conexão com esse Deus, não dá para dizer que conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é o próprio amor. E é interessante que quando diz que Deus é amor, João não diz que o amor é Deus. Né? O amor não é Deus. A gente muitas vezes diviniza o amor. Não é divinizar, né? O amor. Né? É dizer que uma característica desse Deus, dentre outras características, mas uma das grandes características desse Deus é o amor. Né? E claro, esse amor de Deus ele é tão radical. E aqui, às vezes, a gente tem uma dificuldade até de entender essa radicalidade. É fácil falar desse amor, mas é difícil explicar ele, né? Mas é tão radical que chega a ser contagiante. Então, como é que alguém que experimenta esse amor, como é que alguém que tem contato com esse amor, não vai, de alguma forma, ser tocado, ser mexido por esse amor, né? Por isso que... como é que quem não conhece esse amor não conhece a Deus? Porque uma vez que tu conhece a Deus, tu vai sentir esse amor, tu vai experimentar esse amor e isso vai de alguma forma te transformar. E não só isso, né? Vai resplandecer, vai permitir que esse amor da qual eu vivo, ele começa também a moldar os meus passos, que é amar ao próximo da mesma forma como você é amado. Até muito mais nesse sentido do que amar a si mesmo, né? Quando Jesus fala, ou seja, como eu fui amado? Olhe para Deus, como Ele te amou. Ame a Ele, né? E ame o próximo. Ou seja, permita que este amor,
que você tem por esse Deus, por ter conhecido a Deus, né? Ele seja um testemunho de amor ao próximo. Então a gente percebe que, de fato, o amor que Deus nos convida a amar é o mesmo amor de que Ele nos amou, e aí é um amor de entrega de novo. De novo, não é eu vou amar o próximo, só vou fazer o bem, no sentido de uma boa ação, e dizer para ele assim, eu te amo. Né? Não, realmente é um compromisso para com o próximo, da mesma forma como Deus teve um compromisso para conosco em cumprir a promessa de que Ele iria nos salvar. A gente pode aqui daí conversar até que ponto o ser humano consegue cumprir isso, né? Aí precisa de Cristo para isso. Sim, exatamente. Né? Sem Cristo a gente não consegue. Por nossa própria razão e força, como diz Lutero, não tem condições, né? Porque o amor humano, ele é um amor egoísta. Né? Ele é aquele amor que tenta buscar o seu prazer. Né? De natureza, esse é o nosso amor. Então, amar como Cristo amou é uma coisa um pouco assim contra a nossa natureza, e por isso a gente precisa do Espírito Santo que sempre está trazendo esse amor para o nosso coração de novo e acendendo a chama desse amor. Né? Isso me lembra lá o Gênesis, né, o Adão e Eva, né, eles precisavam sempre ter acesso à árvore da vida, né, para ter o relacionamento com Deus, né, e aí vem Jesus Cristo e ele diz que ele é a árvore da vida agora, a videira verdadeira. Eu acho que é bem isso, né, Rafa? Eu preciso estar conectado a Cristo. Né? Se eu não ficar conectado a Cristo, esse amor que Cristo quer que a gente ame nunca vai ser nosso. Sim. Não é o meu amor. Na verdade, amar como Jesus amou é permitir que esse amor realmente faça parte da minha vida e eu vou amar com o amor dele, não com o meu amor. Porque nós não somos capazes. Não é um amor que nasce em mim. Não nasce em mim. É um amor que vem dele e reflete em mim. Daí para dizer assim, resplandece pela minha vida. Mas ele não é da minha natureza. A minha natureza é uma natureza egoísta, uma natureza que nunca vai se entregar pelo outro, que nunca vai andar a segunda milha, dar outra face. Não é nossa natureza essa. Né? A nossa natureza é olhar para o meu umbigo aquilo que eu preciso. E se me traz alguma vantagem amar o outro, daí eu vou amar. Essa é a natureza. Né? Agora, o amor de Jesus, não. O amor de Jesus é um amor que ama sem pensar em si, sem pensar no seu benefício, mas pensando unicamente no outro, né? na outra pessoa, na pessoa que precisa de mim. No caso de Jesus, pensando unicamente no mundo. Né? Tanto é que ele não poupa a própria vida. Né? Quem tem maior amor, senão aquele que dá a sua vida. Né? E acho que eu vou aproveitar aqui, né? Essa prova de amor, a gente encontra em Romanos 5:8, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Né? E aí, Rafa, uma coisa bem legal, né? Deus ama porque Ele é amor. Ou seja, Ele não ama o mundo, depois nós vamos ver que mundo é esse, né? Mas Ele não ama o mundo, a humanidade, o ser humano, porque encontrou no ser humano um potencial de bondade. Né? Lembra de Abraão lá, de Sodoma e Gomorra, né? Se eu encontrar um, eu salvo, né? Rapaz, então agora Deus encontrou no ser humano um motivo para amar o ser humano. Né? O ser humano conseguiu fazer alguma coisa? Não. Ele nos ama, não porque a gente faz algo de bom, ou porque ele encontrou na sua criação um motivo para amar. Deus não precisa ter motivo para amar, porque Ele é o amor. Ele é o próprio motivo do seu amor. Né? É algo incrível nesse sentido. Amor é uma definição do próprio Deus. Né? Sim, por mérito nosso não teria motivo. Né? Não teria condições assim de a gente tentar conquistar o amor de Deus. Né? De a gente dizer, olha Deus, se tu amar a gente vai te amar de volta, como se Deus precisasse do nosso amor. Né? No sentido de que, por exemplo, né, os deuses gregos, eles ficam fracos se as pessoas não cultuam. Né? Então, não é assim que Deus está nos amando porque Ele também quer receber amor de volta. Não, é um amor completamente incondicional. Então, a gente poderia quase dizer nessa perspectiva, né, que nós temos quase o erro, muitas vezes, de querer fazer Deus, a nossa imagem e semelhança, a partir do conceito de amor humano. Né? A gente ouve muito por aí, né? Todo amor é válido porque Deus é amor. Né? Mas daí que amor é esse? São Bonhoeffer, no livro de ética dele, ele fala assim, que é Deus quem define o amor, não é o amor que vai definir quem é Deus. Né? Ou seja, é Deus quem vai definir para nós se o nosso amor ele é compatível, ou é o amor que nós precisamos amar, ou é um amor muitas vezes mascarado de humanidade, de bondade, em que a gente usa isso para dizer, então, eu posso amar como eu quero, afinal Deus é amor. Então Deus vai permitir todo o amor, né? E aí a gente vê que como a gente pode correr o risco de definir
quem é Deus a partir do conceito de amor humano que nós vamos estabelecendo, de sentimentos e desejos humanos que são, né, o ser humano pode enganar a si mesmo. É totalmente egoísta, né? Totalmente egoísta. Não é por aí, né? O amor, esse amor ágape é o amor contrário a tudo isso, né? Então, a gente poderia dizer assim, na perspectiva de Deus, esse amor humano nem é amor de verdade, né? Dá para chamar de qualquer outra coisa, de egoísmo, de prazer, de qualquer outra coisa, mas a partir de Deus, amor mesmo, é esse amor que não ganha nada em troca e que não pensa nos seus próprios benefícios, no seu próprio ganho ao amar. Né? Legal. Então, nós temos aí acho que uma ideia, né, pessoal, muito interessante que a gente vê. Quando a gente fala Deus amou, de fato, temos que entender que amor é esse. Né? E aí a gente pergunta aonde a gente vê esse amor, e aí ele vai continuando, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Mas antes do filho veio o mundo, né? Sim. E a pergunta é, que mundo é esse? Deus amou o mundo em que sentido? Quer dizer que ele ama a perversidade humana? Ele ama as coisas do mundo, né? Deus é mundano, né? Nesse sentido, como é que a gente entende isso assim? Sim, o conceito de mundo, aqui em João, ele, assim, se a gente lê por cima, a gente pode ter algumas confusões, né? Porque, por exemplo, vai dizer mais tarde lá que o mundo jaz no maligno, né? Então, a gente pode, se você dá uma lida assim meio superficial, meio sem muito contexto, você pode chegar a algumas conclusões bem estranhas, né? Quase heresias. Heresias, de fato, né? Mas aqui o mundo tem muito a ver com o ser humano, né? Com o ser humano e, claro, tem toda a questão da criação, né? Aquilo que vocês conversaram com o Roger na semana passada, né? O mundo criado por Deus, mas aqui está falando do mundo onde o ser humano está, um mundo que está perdido, está sofrendo, está longe de Deus em consequência do pecado humano. Né? Mesmo que esse mundo ele está manchado pelo pecado, ele não deixa de ser um mundo criado por Deus. Ele não deixa de ser... A correlação aqui com o Antigo Testamento seria exatamente a expressão céus e terra. Né? No grego é o cosmos, né? Palavra que hoje ganhou um sentido bem diferente, né? Hoje, cosmologia, né? Quando se fala em cosmos, hoje se pensa em universo e até uma certa mística, né? De a vontade do cosmos, a vontade do universo. Né? A energia do universo. Energia cósmica, né? Tem bastante... Não, mas aqui, quando está falando aqui usa a palavra cosmos para falar desse mundo que a gente conhece, né? Do céu e da terra. Ou seja, o mundo criado por Deus é o mundo amado por Deus. Exatamente. Não pelo que o mundo significa em si, mas porque Deus o criou. Ou seja, exatamente. A criação de Deus é amada por Deus, independente se ela é caída ou não é caída, continua sendo amada. Quando no relato da criação, o mundo é visto como bom, né? Deus diz que o mundo é bom. E o ser humano, a criação do ser humano é muito bom. Né? E esse mundo, agora, esse mundo criado por Deus de uma forma boa, um mundo que Deus se orgulha de ter criado, ou fica feliz de ter criado, agora ele caiu, ele está sofrendo as consequências do pecado do ser humano. Ele está manchado por causa desse pecado. Mas Deus não deixou de amar. Deus continua amando, Deus continua cuidando. Porque se Deus parar de amar o mundo ele deixa de existir. Né? É o amor de Deus que sustenta o mundo. Né? Por exemplo, quando a gente lembra lá da Arca de Noé, né, a destruição da vida, ali, ainda assim, Deus preserva a continuidade. Né? E Deus ele se arrepende de ter destruído ou de ter matado as pessoas, ele promete que não vai mais fazer isso. Né? É um Deus que sustenta e que se a gente pode despertar de manhã, se a gente respira, se a gente tem comida, se a gente tem o sol e a lua no céu e tudo se mantém de uma forma ordenada, é porque Deus está mantendo esse cosmos ordenado. Inclusive a palavra cosmos no original ela tem um certo sentido assim de ordem, de organização, né? Então é um mundo criado por Deus, organizado por Deus. Organizado por Deus que mantém, que sustenta a nossa vida. E Deus ama esse mundo. E aqui é muito interessante porque para os gregos o mundo não é uma coisa boa. Então dizer que Deus ama o mundo é uma matéria, né? O grego ele vai pensar assim,
a matéria, o mundo, as coisas que a gente consegue encostar, isso é coisa que não presta, né? Coisa importante é as coisas do espírito, né? As coisas do mundo são ruins. E, de repente, aqui Jesus está dizendo que Deus ama esse mundo. Isso é interessante, porque agora vem aquela ideia assim, né? Aí a gente encontra aquela pessoa na rua, ou conhece alguém assim, que é um Zé Esquerdo, vamos dizer assim, um pé de chinelo, sei lá, uma pessoa muito maldosa, e a gente diz, essa pessoa com certeza Deus não ama. A gente diz. E quando a pessoa é boazinha, ela fala, essa pessoa deve ser amada por Deus. Então a gente usa essa expressão que é uma visão grega de mundo, né? As coisas ruins não podem ser amadas por Deus, as coisas boas sim. Então nós temos que nos tornar bons para ser amados por Deus. E como eu me torno bom? Ou fazendo bondade, ou sendo religioso, ou fazendo sacrifício, ou oferecendo algo para o divino. E quando a gente vê que Deus amou, e até eu gostaria de colocar aqui de novo, né? Amor, ali até coloquei para o pessoal em casa, no grego é auristo, indicativo, ativo, né? Ou seja, é uma ação concluída, ele amou e está amado, né? Desde a criação ele amou o que fez. Ou seja, de novo, agora não depende de nós, depende do próprio Deus, né? Sim, é um fato dado. Deus ama o mundo e ele ama, inclusive, aquelas partes do mundo, digamos assim, que a gente não gosta tanto, né? Ou aquelas pessoas do mundo que a gente não gosta tanto, ou que a gente despreza. Não, Deus ama, inclusive, aquele mais ferrado, aquele mais caído no fundo do poço. Deus ama aquele também, né? Porque ele não ama pelo que a pessoa faz, ele ama para lhe dar a oportunidade de salvação. Né? Esse amor que leva a dizer, eu continuarei te amando até o fim. E antes disso também, Deus ama porque é criatura dele, né? Ele fez. Então, ele fez com carinho, com atenção, com cuidado. Deus não é assim alguém que faz e abandona e despreza depois. Não, ele fez, ele ama, ele cuida, né? Esse mundo, então, digamos assim, para usar a expressão mais popular, né, a menina dos olhos de Deus, né? É a obra-prima de Deus. Deus criou esse mundo aí e ele ama muito esse mundo. Mesmo que esse mundo tenha se afastado dele, esteja agora manchado, marcado com as consequências do pecado, do maligno. Né? Isso me lembra o próprio Caim, né? Quando ele matou Abel, Deus ainda o protegeu, né? Sim. Porque ele amava a sua criatura. Né? Exatamente. Nada pode nos separar do amor de Deus, né? E daí aqui a gente pode ensinar não significa nada mesmo, né? Nem o pecado humano, nem a maldade humana, a nojeira que o ser humano se meteu, nem isso separou o ser humano do amor de Deus. Né? Nós desprezamos o amor de Deus, mas Deus continua nos amando, porque é esse amor incondicional. Não é um amor que exige um amor em primeiro lugar, ou que exige alguma coisa em primeiro lugar, mas é um amor incondicional. Então, mesmo esse mundo caído, distante de Deus, ele continua sendo amado. Né? E aí, e exatamente por isso, porque esse mundo está caído, está longe de Deus e é amado, que Deus envia o seu Filho. Né? Ou seja, o ato supremo de amor, aqui, de novo, né, amor não é um sentimento, mas é um ato concreto, histórico. Deus ama, Deus ama, mas como Deus ama? Deus ama enviando o seu Filho. O ato de enviar o Filho para cá, e toda a obra do Filho, a partir disso, culminando na crucificação, é o ato de amor por excelência. Né? Não é um amor, que mundo bonitinho, mas deixa ele lá e eu não vou me meter. Não, é um amor que, de fato, vai ao encontro do mundo para resgatar o mundo dessa situação caída. Né? E eu acho que agora a gente entra no Filho, né? É um Filho único, ou seja, é o bem mais precioso do Pai, ele dá, né? Ele deu o que tinha de mais precioso. Então, essa expressão Filho único é para mostrar tudo o que Deus tinha, tudo o que Deus é, ele deu. Né? Então, mais uma vez, esse amor de tal maneira, né? Expressa a total entrega de Deus, dando o que era mais precioso, o seu Filho único, né? E ele se compromete por si mesmo, pela humanidade, né? Para oferecer essa salvação, essa vida eterna, que a gente pode falar depois de novo, né? Isso está no contexto ali, que a gente leu do Nicodemos um pouquinho antes, né? Ou seja, ele enviou não apenas para celebrar Natal, ele enviou para celebrar a Páscoa, né? Sim. Porque às vezes a gente fica nesse enviou ao manjedoura, né? Ele enviou Jesus, que lindo esse amor de Deus. Aí a gente só lembra das luzes, a gente lembra do Natal, a gente lembra do presente,
mas a gente esquece que ele enviou para morrer, que é o que vem antes ali, né? Quando ele, no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 14 e 15, quando ele aponta para, assim como Moisés levantou a estaca, Deus vai levantar o seu filho, né? E aí ele diz, por quê? Porque Deus amou enviando. Ou seja, antes de falar da graça, ele aponta, da graça, no versículo 16, né? Ele diz, olha, mas para entender esse amor é preciso contemplar a cruz. É preciso contemplar aquele que foi erguido numa estátua, né? E assim como o povo teve que olhar lá para a serpente, é uma história que aconteceu na época do deserto, né? O povo estava sofrendo por causa de serpentes e sendo morto por serpentes. Então Deus manda Moisés fazer uma serpente lá de bronze e levantar a serpente. Quem olhasse para aquela serpente, então era salvo da mordida do inimigo, vamos dizer assim, das serpentes que estavam matando o povo de Deus. E aí Jesus faz essa analogia, o Evangelho de João faz, né? Então, olhem não para a serpente de bronze, mas olhem para Cristo. Ele elimina o mal, né? Ele elimina o pecado, ele elimina o inimigo, né? Dessa forma. Então, de fato, ele enviou não apenas para ser um bebê bonitinho na manjedoura, mas ele enviou para morrer por nós. E a palavra aqui não é enviou, né? Em João 16, não é enviou, é deu. Isso. E a palavra dar aqui tem muito a ver assim com dar como um sacrifício, né? Como até eu tenho aqui alguma coisa anotada nesse sentido, no sentido de dádiva, né? de uma oferta. Não é um envio simplesmente, mas é uma oferta, um sacrifício. Né? Então não é simplesmente, por isso que também não dá para limitar ao Natal, mas se estende até a Páscoa. Né? Até o principal aqui eu acho que dá para dizer que é a Páscoa, porque é dar o filho, não é enviar o filho. Enviar é mandar Jesus para cá, Jesus dá uma passeada aqui e vai embora. Mas Jesus não veio para dar uma passeada e ensinar a ir embora, ele veio para morrer. Né? Então aqui é que está esse verbo dar. Né? É uma entrega, mas uma entrega à morte mesmo. Né? Deus, ele manda Jesus com o objetivo de Jesus entregar a sua vida, de Jesus ser crucificado. Né? E aqui nós vemos praticamente, de novo, ao voltar, né? Para mim, esse versículo é o Evangelho dentro do Evangelho, o Evangelho em miniatura, né? E na época, Lutero ele não criou as quatro solas, não foi ele que criou, né? Isso foi criado na construção do pensamento de Lutero, né? Mas a gente percebe lá somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Escritura no pensamento de Lutero, né? Mas para mim, o texto de João 3,16 é justamente isso, né? Porque Deus amou, ou seja, somente a graça de Deus é capaz de nos amar, né? Não é porque fazemos alguma coisa, mas é porque Ele simplesmente decidiu amar, né? Enviou seu Filho, somente Cristo é aquele que pode nos revelar esse amor, né? E aí agora vem o terceiro pilar, porque o quarto é a Escritura, né? É João falando para nós, ali. E vem o pilar que é a fé, ou seja, o crer, né? Então, assim, ele enviou Jesus, aí vem a pergunta, por quê? Afinal, então ele entregou o seu próprio Filho. Ele amou, ele prova esse amor por meio do seu Filho, enviando, entregando o seu próprio Filho, e vem a pergunta, para quê? E o para quê, então, ele responde, para quê? Para que tenha vida eterna, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quem usufrui disso? Quem participa disso? Quem pode viver hoje já a vida eterna? E aí vem o crer, né? É interessante porque aqui, esse crer, aquele que nele crê, eu dei uma olhadinha no grego lá, no grego é um particípio. Né? O particípio, no português, o particípio grego, no português a gente traduz no gerúndio, que seria crendo, né? Para aquele que crendo não pereça. Então, não é aquele que eventualmente venha a crer, ou aquele que creu no passado, mas é uma coisa constante, uma coisa contínua, né? É uma fé ativa, uma fé que permanece. Né? Nossa, que legal, posso explicar? Né? Agora você falou uma coisa bem interessante que eu não tinha percebido. Né? Deus amou, indica uma ação concluída, mas a fé é uma ação constante. Sim, uma ação contínua. Uma ação né? contínua. Não é uma ação assim que pode começar e logo acabar, mas é uma coisa que permanece. Né? Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Eu creio em Deus, ponto, concluí. Né? Ensino culto de confirmação, né? Você
confirma a sua fé? Sim, confirma. Agora não preciso mais para a igreja, não, porque concluir. E, na verdade, aqui a gente vê que a fé é algo contínuo, que temos que buscar a Deus sempre de novo, né? E não uma formatura da fé. Né? Exatamente. A fé é uma coisa contínua a vida toda, né? E isso aqui a gente perde um pouco nas traduções em português, mas se a gente vai para o original, a gente consegue perceber isso ali por trás, né? Não é aquela pessoa que um dia creu, mas é aquela pessoa que creu e continua crendo e continuará crendo, né? É algo que transcende um momento, mas que é constante. Lembro de João 15 agora, né? Não basta estar na videira, é preciso viver constantemente desta videira, né? Viver dela, né? Então, permaneçam em mim. E dar frutos. E dar frutos. Então, porque o fruto significa que você está, de fato, todo dia buscando essa seiva. É uma fé que tem consequências práticas também. Não é uma fé simplesmente intelectual ou também, né? Mas não é uma fé que se resume a dizer eu creio, mas é um eu creio que precisa demonstrar, que precisa agir como alguém que crê. Né? Ou um pensamento positivo, né? Não, eu tenho fé que vai dar certo. Não é isso, né? Eu tenho fé que vai dar certo porque Deus está comigo, com certeza. Mas às vezes a gente transforma isso numa mística, numa superstição, né, quase, né? Eu tenho fé que vai dar certo porque Deus está comigo. E se Deus não quer que seja aquele caminho, né? E aí, nossa, mas Deus me abandonou. Ou o teu conceito de fé que estava baseado em tudo vai dar certo. Né? Que a gente podemos transformar em pensamento positivo, né? E fé não é tudo vai dar certo. Mas fé, eu sei que se nem tudo dá certo, eu tenho um Deus que está comigo. E aí eu quero até aproveitar aqui, só para dar uma lembrada, a Lorena coloca aqui, né, que o versículo de confirmação dela, né, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, pegar esse gancho, né, isso é fé, é saber que Deus vai estar comigo, né, e que Ele vai cumprir a sua promessa, mesmo que nem tudo vai dar certo. Sim. Pode continuar falando isso. Eu te cortei aí. Agora o pensamento foi, né? Agora o pensamento foi. Mas é interessante que aqui coloca... Isso muda um pouco assim a concepção que a gente tem muitas vezes a respeito da fé. E essa frase final aqui do versículo é muito importante. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece que o crer aqui, ou esse crendo, ele é colocado como a única condição. Parece que não é isso, né? O crendo, a vida de fé é colocada como a única condição para a vida eterna. Né? Então, não está dizendo aqui que para todo aquele que for bonzinho, e que for santinho, e que for perfeito, vai ter a vida eterna. Né? Ou a todo aquele que não tiver pecado nenhum, vai ter a vida eterna. Não. O critério da salvação, o critério da vida eterna é a fé, é o crer. Né? Então... E daí aqui, depois do versículo 18, vai explicar isso um pouco melhor, né? Quem nele crê não é julgado, porque vai dizer antes, Jesus não veio para julgar esse mundo, né? Como a gente falou, aquele mundo caído, aquele mundo que jaz no maligno. Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. Agora, uma vez que Jesus salva esse mundo, o critério do julgamento se torna Jesus, se torna a fé. O mundo está salvo. Ninguém vai ser condenado, ninguém vai perecer por causa dos seus pecados. Não é o pecado agora que nos condena. O que nos condena é não crer no Filho de Deus. E é interessante, estava até marcado o versículo 17, né? Porque ali demonstra bem assim, eu botei ali aqui, né? O que determina a salvação ou a nossa destruição, aqui perecer, pode entrar depois, né? O que determina a nossa salvação ou a destruição, perecer, então não é o que eu faço, mas é o que Deus faz por mim. O que determina não é o meu sobrenome, né? Não é a cor dos meus olhos, não é se eu seguir todos os rituais religiosos da tradição, da qual eu confesso, mas é o nome de Jesus. Então, você diz, eu nasci num berço cristão, então, né, porque meu avô, meu pai, então isso está garantido. Não, o que garante é o nome de Cristo na minha vida. Né? Então, é sempre isso, eu dependo de Cristo. Né? E fé é quase um confiar de que Ele fará por mim. Eu confio de que o que Ele fez por mim, mesmo que Ele fará, né? Eu confio que o que Ele fez por mim está valendo na minha vida, apesar do meu pecado. Né? Sim. E isso aqui também nos compromete, esse versículo. Porque ao mesmo tempo que não é o pecado que vai me condenar,
ao inferno, mas é a falta de fé, ou que vai me condenar a perecer à morte eterna, mas é a falta de fé, ao mesmo tempo também, se eu for a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais santinha, mais religiosa, mais perfeita, sem Cristo, sem a fé em Cristo, isso não vale nada. O destino continua sendo perecer e não a vida eterna, né? Então, é isso que tu está falando, né? A fé é o critério, o nome de Jesus é o critério. E aqui, entrar no perecer, até vou botar aqui para o pessoal acompanhar aqui, perecer, a palavra é apoletai, né, que tem a ver com destruição total, ou seja, não é, às vezes traduz para que não morra, né, morrer como se fosse apenas o físico, né, morri, então para que eu não morra, então quer dizer que quem crê em Jesus não vai morrer? Não, vai morrer. Não, a morte continua uma realidade presente, a morte, digamos assim, essa morte física, essa morte que a gente vai entrar no caixão e ser enterrado, essa morte permanece. Né? As novas traduções, a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, vai traduzir por não morra, né? Perde um pouco o sentido, porque a morte ela continua uma realidade presente, mas a gente tem que diferenciar entre a morte, vamos dizer assim, morte física e morte eterna, né? A destruição eterna. E o perecer tem essa conotação de vai perecendo, né? Ou seja, é algo que se perde, né? A palavra ali, então, é sempre destruição total ou perca total, né? Tem a ver com toda a nossa existência, né? Ou seja, e aí eu acho que João, versículo 17, né? Ou seja, Jesus não vem para condenar, porque isso já está atestado, né? Ou seja, ele vem para nos dar a vida eterna, mas para que a gente não pereça, ou seja, o perecer já faz parte da nossa natureza. Ou seja, sem Deus, sem Cristo, estamos condenados pelo nosso pecado. E ele veio ao mundo justamente para nos dar a possibilidade, né? Nos garantir algo que só Deus pode garantir. Sem Deus, o perecer faz parte. Né? Sim. É como se fosse o nosso atestado de óbito. Né? E o perecer, para entender melhor esse perecer aqui, é só olhar como ele está como contraposição à vida eterna. A vida eterna. Esse perecer aqui é o contrário da vida eterna. E o que é o contrário da vida eterna é a morte eterna, é a não existência eterna. Quando a gente tem a possibilidade de viver eternamente junto com Deus, próximo a Deus, numa realidade de perfeição, né? Porque estamos junto daquele que nos concede a vida, aquele que é a fonte da vida, de repente, aquele que não crê, então perece, né? Ele morre eternamente, porque o que é a morte se não estar longe de Deus? Né? Essa é a ideia, né? E João, que coloquei para vocês acompanhar, que não tem a sua Bíblia em casa, né? Então tá ali, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, mais uma vez, né? Não para condenar o mundo, né? Mas para que ele fosse salvo por ele. E no versículo 18, né? Se a gente for ver, é bem isso que a gente tem que conversar, né? Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Já está condenado. Ou seja, Jesus veio para nos trazer salvação. Então essa ideia de, Jesus veio, né, Jesus vai decidir quem vai para o céu ou para o inferno. Na verdade, o inferno é o que a gente já tem, né? O inferno no sentido da condenação eterna. Né? Não precisamos entrar no mérito do inferno medieval, lá, o foguinho e o diabinho atrás de nós, mas o inferno como essa perdição total, ou seja, isso já é posto para nós, né? E Cristo veio simplesmente para nos oferecer essa alternativa, ou melhor, a solução para isso. Mas vai um pouquinho além também, eu acho. Pelo menos eu vejo assim, que não é só que já é a situação que a gente já se encontra, mas, além disso, a gente ainda tem a cara de pau e a coragem de negar o Filho de Deus que morreu por nós. Então, nós mesmos estamos nos condenando porque a gente negou o maior sacrifício de amor da história. Né? Então, a gente já está condenado, mas a gente ainda consegue fazer uma coisa pior do que digamos assim... aceitar a condenação. A gente consegue desprezar o Filho de Deus. E daí, Deus só pode olhar para a gente e dizer, não, se tu não aceita nem mesmo esse ato de amor que eu fiz, então não tem o que eu posso fazer por ti, mas não tem como. Né? Tudo que ele tinha para fazer, ele fez, né? E tu joga no lixo. É como dizer assim, não, o que Cristo fez por mim, não é isso que eu quero outra coisa, mas Deus vai dizer, mas não tem, eu já me entreguei, já me esvaziei todo, né? Tudo aquilo que eu tinha, eu já fiz, então, ou é isso, ou não é, né? E eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que, não, Jesus Cristo morreu por mim, mas eu acho que não é suficiente,
né? Como se aquilo que Cristo fez não fosse suficiente, eu precisasse fazer alguma coisa. Então, me diga o que pode ser maior do que isso. Maior do que Deus encarnar e morrer no teu lugar. O que mais pode ser feito? Né? O que tem valor perto disso? Né? Qualquer boa obra, qualquer coisa boa que a gente fizer por alguém, ou até algum sacrifício que a gente faça para Deus, não chega aos pés do que Jesus fez em nosso lugar. Então não vale nada. Tem uma pergunta aqui, Rafa, acho que voltando à questão do amor, eu não sei se você quer complementar essa parte ali. Não, podemos seguir. Né? Podemos seguir aqui. Aqui o Edmilson, ele é natural lá de Guarulhos, mas ele está aqui em Jaraguá. Ele coloca assim: podemos entender que o amor ágape de Deus por nós, o amor de Deus por nós, esse amor incondicional, né, explica as agruras, né, as asperezas, os problemas da vida ou da humanidade que passou e passa. Edmilson, eu também consigo, não sei se conseguiu entender aqui. Podemos entender que o amor ágape de Deus por nós explica as agruras que a humanidade passou e passa. O amor, o desprezo do amor, Edmilson, tenta nos ajudar melhor aí. Você entendeu o que eu quer dizer? Eu também não entendi muito bem. Estou confuso. Porque se fosse o amor que explica aquilo que Jesus sofreu, eu até conseguiria entender, mas é aquilo que nós sofremos. Eu acho que eu não entendi muito bem. Edmilson, nos ajuda aí. Explica melhor o teu pensamento, porque às vezes a gente está com um negócio, assim como é que é. A gente está ali, a minhoca funcionando, né? E a gente põe lá e talvez não conseguiu nos trazer melhor aí. Explica melhor para nós aí. Porque, né, podemos entender que o amor ágape de Deus por nós explica as agruras que a humanidade passou e passa. Né? Eu acho que eu concordo contigo. O amor de Deus explica o sofrimento de Cristo. Né? O amor de Deus por nós explica o que ele veio fazer por nós. Mas talvez as agruras explicam o que nós, né, justamente o contrário. Né? Os nossos sofrimentos são explicados como consequência do nosso pecado. Né? Não é assim que Deus nos ama e por isso nos tortura. Claro, existe... Tipo assim, vou permitir que o ser humano só para que ele entenda que eu amo ele. Claro, existe uma dimensão do Deus como Pai amoroso que nos educa. Mas não é assim que Deus ele nos faz sofrer, porque ele gosta de nos ver sofrer, né? Nesse sentido. Talvez por lá, acho que agora está entrando, talvez seja isso que estava pensando, não sei, Deus, nos ajude aí. Mas acho que muitas vezes tem essa ideia, né? Deus disciplina porque ama, então que significa que no nosso sofrimento tem o amor de Deus, né? Eu acho que não é nesse sentido que o texto ágape traz, é pelo contrário. O amor de Deus, ele tenta nos libertar aqui, né? Esse ágape, ele quer nos libertar da condenação, desse perecer, dessa destruição eterna, né? Claro que uma pessoa em sofrimento, ela pode dizer, ela pode reconhecer que esse sofrimento está sendo usado por Deus para o seu bem, né? Mas eu teria dificuldade em dizer que o sofrimento é um gesto, em primeiro lugar, de amor. Eu acho que o sofrimento, em primeiro lugar, é uma consequência do pecado e da maldade desse mundo caído. Aí coloca assim: nós, às vezes, não fazemos o que é certo para quem amamos. Né? Edmilson, legal, mas ainda não consegui fazer a ponte ali com a sua primeira pergunta. Se tu tem como reformular a primeira pergunta, né? Enquanto isso, ele coloca mais ou menos isso. Mais ou menos isso também ficou. Enquanto isso, o pastor William Felipe Zacarias, aqui, vou até colocar aqui a frase dele maior, para a gente poder ler, ele diz assim: diz o hino, o sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus. Por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. É isso aí, né? É o amor estampado na cruz. Assim. Essa é a grande loucura do Evangelho, né? Porque uma pessoa que estava passando por ali, não sabia o que estava acontecendo, olhava para Jesus naquela cruz, sofrendo, agonizando até a morte, aquela pessoa não vê claramente um sinal de amor, vê... Jesus está sendo tratado como um criminoso, né? Mas uma vez que a gente sabe o significado, uma vez que o Evangelho é anunciado, então a gente entende que aquele sacrifício é por amor a nós, né? Então aí está a importância da gente anunciar o Evangelho e explicar que esse sinal erguido na cruz é um sinal de amor por nós, né? E aí, voltando um pouquinho ali, o Edmilson já pediu desculpa aqui, porque eu acho que ele não conseguiu se expressar aí, não tem problema, a gente ao vivo é assim mesmo, né? E que legal que estão participando, trazendo perguntas, mas assim,
é interessante porque eu sempre vi assim, né? Em Jesus, Deus resolve aquilo que o ser humano nunca conseguiu entender por si só. Né? Porque Deus, ele nunca deixou de abandonar o seu povo, sempre esteve ao lado, mandou os 10 mandamentos, mandou profetas, mandou reis, para dizer, eu mandei tudo isso para dizer, ó, eu amo vocês. Conduzi vocês no deserto, vocês pecaram, tá bom, agora vão ter que andar 40 dias e 40 noites por desobediência, né? Mas não é porque eu desejava isso para vocês, mas, né? Desculpe, 40 dias. 40 anos, né? Acho que foi 40 dias para eles entenderem que tinha que ser 40 anos. Né? E assim, eu sempre vejo assim, Deus sempre tentou mostrar antes, ó, esse é o caminho. Por que esse é o caminho? Porque eu amo vocês. Cumpre os 10 mandamentos, não como uma lei, mas porque assim vocês vão entender que isso é bom, porque eu amo vocês. Mas o ser humano é cabeça dura, o ser humano acha que ele pode fazer seu próprio caminho, e aí depois ele sofre as consequências disso, e a gente diz, Deus castigou, né? Mas na verdade esse castigo de Deus é para fazer com que o ser humano, é a permissão que Deus muitas vezes dá, e diz, olha, não era isso que eu queria, mas agora vocês vão ter que passar às vezes por certas situações, para entender que por trás estava o meu amor, que dizia, não faça isso. Né? E aí, de alguma forma, o amor de Deus, talvez é isso que o Edmundo estava tentando fazer, e às vezes a gente consegue com isso entender algumas situações da vida, nem todas, né? A gente não consegue entender todas e nem precisamos compreender. Mas é justamente nessa incompreensão de tudo que Jesus Cristo aparece e diz, olha, ali é onde a gente não percebe, então olhe para Jesus. Ali a gente vê a manifestação desse amor de Deus por nós, que se entrega, se doa e diz, se agarre nesse Jesus. Né? Porque apesar de todas as situações que vocês vão passar, vocês têm uma garantia de que Deus não abandonou vocês. Né? Se a gente pensar assim, talvez ao encontro do que o Edmilson tentou colocar ali, né? Tu falou dos mandamentos. Se todo mundo cumprisse os mandamentos, e principalmente o duplo mandamento do amor, né? Se todo mundo cumprisse isso, eu tendo a acreditar que o sofrimento do mundo, se não acabasse, mas seria diminuído assim uns 90%. Né? Então, tipo a vacina, assim, na Covid? Se não elimina mal do mundo, mas se todo mundo cumprisse os 10 mandamentos ao pé da letra, com toda a sua profundidade, amando ao próximo, se entregando em favor do próximo e amando a Deus acima de todas as coisas, o sofrimento no mundo, em grande medida, iria diminuir. Né? Então, mas daí o que acontece? O ser humano não cumpre os mandamentos e, como consequência, tem o sofrimento. Bom, daí a gente vai dizer assim, o sofrimento foi Deus que causou? Não, Deus permitiu o sofrimento como consequência do não cumprir o mandamento. Mas agora, o que Deus vai fazer com esse teu sofrimento? Ele vai dizer, olha, tá vendo isso aqui? Você está passando isso porque você não cumpriu o mandamento, porque você não me ama acima de todas as coisas, porque você não ama o seu próximo. Então, talvez nesse sofrimento você consiga aprender um pouco mais a amar a Deus, a amar o próximo e se aproximar um pouco de Deus. E justamente porque Deus não nos abandona no sofrimento. Exatamente. É aquele Deus que queria o bem, a gente bate a cabeça, sofre as consequências e ele diz, mas eu ainda estou com você, ainda te amo. E aí a gente encontra de novo o Deus do amor que está conosco. Né? Eu acho que é por aí. Né? E claro que muitas vezes a gente sofre em consequência da maldade do outro, não claro, a gente estamos nesse mundo de pecado. Né? E se a gente pensar, por exemplo, nas pessoas que estiveram em campos de concentração na Segunda Guerra, não foi o pecado delas que causou aquele sofrimento no primeiro momento, foi o pecado de outras pessoas. Né? Então, aqui também tem uma outra dimensão do sofrimento que nem sempre é consequência do nosso pecado, mas muitas vezes é consequência do pecado dos outros. Mas é interessante que até ali a gente encontra o amor de Deus, né? E esse amor que nos acompanha, que nos fortalece, e em meio a um sofrimento de alguém que causou contra nós. E saber, também no sofrimento do outro contra ti, Deus não te abandonou. Então, de qualquer forma, a gente volta para Cristo, porque no sofrimento de Cristo, né? Cristo sofre a nossa dor. Sim. Ele sofre por nós, ele carrega por nós, né? Então, de alguma forma, Deus está dizendo, eu sei como é sofrer, porque eu sofri por vocês, né? E aí a gente volta de novo, é só por Cristo, e a fé nesse Cristo que João 3,16 nos traz, né? Sim, exatamente. Gente, nós estamos aí já 8h42, nós queremos já ir para os finalmente, então se você ainda tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida ou algum comentário, o Edmilson coloca aí, ó. Isso, pastor Marcos, ele agradeceu aí, que acho que ele conseguiu junto aqui chegar ao que ele pensou, né? Então que bom, Edmilson, que você vai para casa um pouquinho mais
resolvido aí com a sua pergunta, né? Se você ainda tem alguma pergunta, se você ainda tem algum comentário que gostaria de trazer, aproveite, né? Nós estamos chegando finalmente. Eu gostaria de novo, assim, resgatar algumas coisas, né? O comentarista, Luz, ele coloca assim: o amor de Deus não tem limites, ele engloba toda a humanidade. O melhor que Deus tinha para dar, ele deu, né? Então, voltando ao cosmos, né? Dá para dizer assim, estamos incluídos, porque se é o cosmos, se é céus e terra, a criação engloba a nossa humanidade, né? Então, dá para dizer, Deus amou a humanidade, né? Ou seja, todo o ser humano é incluído no amor de Deus, né? A pergunta é se nós queremos viver esse amor, se nós vamos confiar nesse amor, ou vamos continuando a buscar os nossos próprios caminhos, e aí perecendo, né? Caminhando nesse perecer, ou queremos ter a vida eterna que Deus nos oferece? Essa é a grande pergunta. A diferença, então, não está, de novo, né, na capacidade de Deus amar mais uns do que os outros, mas na nossa confiança no Deus que ama todas as pessoas. Assim. Perguntas, dúvidas? Gente, fique à vontade. Enquanto isso, eu quero trazer aqui, então, ao Rafael, né, a oportunidade de você talvez fazer uma mensagem de fé, porque este texto de João 3,16, Marcos Lucado, ele escreve assim no seu livro, até tem aqui em algum lugar, deixa eu achar aqui, já perdi, caiu aqui, ó. Eita. Né, Marcos Lucado, vocês não vão enxergar aqui, deixa eu colocar a minha outra tela aqui, ó. Está virado para cá, você tem que... Isso, deixa eu colocar aqui, ó. Tá com o Rafael aqui, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Aí, gente, deixa eu botar aqui, ó. Marcos Lucado, ele fez um livreto chamado 3,16, ó. Né? Nem sei se tem para vender ainda, mas ele escreveu um livreto só sobre esse texto aqui, 3,16, e ele diz assim, ó, agora já caiu no caderno, hoje está caindo tudo aqui, gente, tá? Eita. Ele diz assim, João 3,16, são 28 palavras de esperança. É o alfabeto da graça. 28 palavras de esperança, o alfabeto da graça. Então, Rafael, que palavra de graça e esperança eu quero, a gente sempre deixa isso convidado, é o desafio do convidado, né? Agora, entendendo todo o texto, aprofundando palavra por palavra, entendendo ele dentro do contexto da pergunta de Nicodemos, né, de nascer de novo, Jesus vem e explica, né, ou seja, por que nascer de novo? Por que preciso de Deus? Por que Jesus veio ao mundo? Por quê? Porque Deus amou o mundo. Então, todas as nossas perguntas, né, eu poderia dizer, por quê? João 3,16 dá a resposta, né? Eu já estou interferindo na tua fala. Mas, assim, quando a gente pega esse versículo e traduz ele como uma palavra de devoção do dia, só o versículo, o que a gente poderia dizer assim, que palavra pastoral ela tem a nos dar? Sim, eu acho que um pouquinho do que eu estava pensando, assim, para dizer, tu já entrou... Desculpa aí. Mas quando a gente lê ali, porque Deus amou ao mundo, claro, Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos, mas isso também significa que Deus me amou, Deus te amou, Deus amou você aí que está assistindo. Deus ama cada um de nós, individualmente, Ele nos conhece individualmente. E esse amor, ele se faz presente na nossa vida. Mas uma outra questão também é que, às vezes, a gente tem que aprender a olhar para o lado e pensar, não, Deus também amou esse meu irmão, essa minha irmã, Deus também amou essa outra pessoa que eu não gosto tanto assim, mas Deus amou essa pessoa também, né? Então, quem sou eu que me dou o direito de não amar aquele a quem Deus ama, a criatura, a obra das mãos de Deus, né? Então, quando a gente vê o amor de Deus, quando a gente é impactado por esse amor de Deus, a gente tem que, em primeiro lugar, reconhecer que esse amor é por mim, é por nós, é por cada um de nós, e a gente tem que também fazer aquilo que a gente falou antes, refletir esse amor, né? Amar como Jesus nos amou, refletir esse amor para as pessoas com quem a gente convive, com as pessoas com quem a gente tem contato. E um segundo desafio que esse versículo nos dá, de forma bem pessoal, a parte final diz, olha, aquele que crê, ele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, né? E eu vejo aqui também um certo chamado missionário. A gente sabe que aquela pessoa que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E por causa desse amor, esse texto também nos motiva a pregar esse evangelho. Afinal de contas, esse texto é um texto evangelístico por excelência, né? Qual grande evangelista que nunca pregou João 3,16?
É um texto que nos leva a também pregar esse evangelho para que as outras pessoas também creiam e também tenham uma vida eterna, assim como nós temos. Né? Então, em primeiro momento, é um texto que nos conforta, que nos dá esperança no amor de Deus, porque a gente sabe que Deus, ele nos conhece de forma única e nos ama da forma como nós somos. Mas é um texto que também nos traz um grande desafio. Amar como Jesus amou, espelhar o amor de Deus para as pessoas e anunciar a salvação, anunciar o evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas também não tenham esse destino terrível que é serem destruídas, que é perecer, que é a morte eterna, mas que possam ter o mesmo destino daqueles que creem em Jesus Cristo, daqueles que vivem uma vida de fé em Jesus Cristo, que é a vida eterna. Então, que a gente possa ser confortado por essa palavra, mas também assumir esse desafio, essa provocação, essa missão que o texto nos faz, de anunciar o evangelho, de pregar o amor de Deus, de pregar a palavra de Deus, para que as pessoas também tenham vida eterna. Legal, Rafa, obrigado pelas palavras. Não dá para dizer belas palavras, que a gente fica assim, né? Nem a beleza não quer dizer, mas obrigado pela profundidade, pelo conteúdo, por esse papo. Né? Eu sempre lembro, tu falou de evangelista, né? Tem um evangelista que sempre dizia assim, João 3,16 foi feito para colocar o seu nome ali. Então, é sempre colocar, sempre que você também estiver passando por situações difíceis, lembrar disso, porque Deus amou o Marcos, porque Deus amou o Rafael, porque Deus amou você, coloque teu nome lá. Porque esse versículo é para nós, é para a humanidade, é para mim, é para você, é para todos nós, né? Então, nós somos incluídos nesse texto. Não permitir que esse texto seja apenas um versículo bonito, né? Um versículo bonito que marcou a vida da história do mundo, ou é o versículo central da Bíblia, né? Mas que seja, de fato, como você colocou, um versículo que me chame a entender esse amor de Deus, né? Mas que também me comprometa como um testemunho desse amor. Que legal, acho que essas duas dimensões são importantes. Faça desse versículo um versículo da sua vida, né? Não só da sua confirmação, como é o versículo da confirmação da Adriana, mas da sua vida também. Rafael, obrigado por estar aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado do estudo bíblico assim, bate-papo presencial, não com aquelas telinhas, né, um em sua casa e aqui. Espero que tenha sido bom dessa forma. Sempre que um pastor ou um professor estiver próximo e puder vir aqui, a gente vai convidar. Mas senão a gente vai fazer do modelo antigo, né? Mas acho que foi legal, foi gostoso. Sim, muito legal fazer assim também, de uma forma mais livre. Agradeço aí também quem participou, quem mandou pergunta, quem mandou algum comentário aí. Agradeço o convite também, pastor Marcos. Muito legal aí. E o Rafa, assim, é grandão, né? Mas eu estava conversando com ele, né? Eu conheci lá quando eu tinha lá seus 12, 13 anos, né? E quando eu vim estudar teologia, o professor Rolf Krieger, o pai do Rafa, tinha recém-chegado um ano, né? Ele estava falando, com a gente conversando aqui. Ou seja, eu cheguei na faculdade um ano depois que ele chegava, né? Então, quando a gente vê alguém assim, né, de 12 anos de idade, já como pastor, a gente fica preocupado com a idade que a gente tem, né? Então, ele tem tamanho, né, tudo, né? E, tipo assim, ele era menor quando eu conheci ele, né, Rafa? Sim, sim. Faz tempo já, né? Melhor não falar então, mas faz um bom tempo já, uns 15 anos atrás, né? Mas que alegria que também a gente pode ter esse momento depois de todos esses anos. E que Deus abençoe os seus caminhos, né? Que Deus possa preparar também uma comunidade, né, onde você pode estar trabalhando, servindo a Deus com alegria. E para a comunidade aqui de Oxford, né? Com certeza, em algum momento, vocês vão ver o Rafael aí, sei lá, celebrando um culto, né? Nas minhas ausências, por alguns motivos, né? Então, daí, a gente sabe que ele está aí à disposição enquanto ele puder estar aí conosco, ele também vai, quem sabe, estar celebrando os cultos aí conosco, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Eu quero aí também dar as últimas palavras. Rafael, fica à vontade, eu vou aqui mudar a câmera, para que a gente possa aí dar aquele tchau para você. Deixa eu ver aí quem também deu sua boa noite, deixa eu acompanhar. Muitas pessoas passaram por aqui, eu não dei boa noite, então, boa noite a Lilian Chad, que estava aí conosco, boa noite a Lorena, já tinha dado boa noite a Simone, a Helenice Ilg, legal. A Helenice, não sei se você sabe, mas ela tem 2 filhos, Amanda e Lucas, e os nossos filhos é Amanda e Lucas também, né? Então, coincidência aí da Helenice. A dona Ilka colocou o versículo de confirmação dela aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, um versículo que complementa aí também aquilo que nós vimos. A Vivian, versículo de confirmação, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Olha aí, Rafa,
O mesmo versículo do pastor Rafael, aí a Vivian colocou aqui também. A dona Irma, aqui de São Bento, põe boa noite. Dona Irma, aproveita aqui, ó. Aqui, a câmera 1 aqui, ó. Que tem 2 câmeras, gente. Semana que vem, a nossa conversa vai ser, se der tudo certo, se não mudar as coisas, vai ser com o pastor Ednilson, o novo pastor aqui da paróquia de São Bento aqui. Então, né, semana que vem, o nosso bate-papo, estudo bíblico, vai ser com o pastor Ednilson. Aproveitem, gente, coloque o versículo bíblico que você gostaria de estudar. Qual é aquele versículo bíblico que você gostaria de entender melhor? Pode ser o seu versículo, como a Adriana colocou, mas também pode ser aquele versículo, sabe aquele versículo de para-choque de caminhão, que às vezes a gente usa assim, né? Confia no Senhor, né? Ou, como é que é aquele versículo famoso que o pessoal coloca muito, né? Me diz um aí agora, fugiu. Sempre tem um versículo assim, né? De cabeça. Né? Mas tem aqueles versículos famosos que o pessoal põe assim, muitas vezes a gente fala da boca para fora. Sempre tem aquele dentro de casa, eu e minha casa sempre o Senhor. Né? Eu e minha casa serviremos o Senhor, a gente coloca aí, a gente fala da boca para fora e às vezes o que de fato esse versículo quer dizer. Então, se você tem uma sugestão, coloque aí que ele pode ser selecionado. Os que vocês já votaram, está lá numa planilha, e os que vier, a gente põe, e o pastor convidado vai escolher, então, o versículo que ele desejar para a próxima semana, né? Então, tudo posso naquele que me fortalece. Isso. Esse é o versículo clássico, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quer dizer que eu vou fazer o que eu quiser e Deus vai me dar força para fazer o que eu quiser. Será que é isso? Então, se você tem aquele versículo que marcou a sua vida, ou que você gostaria de aprender mais, né? Entender melhor, coloque aí que a gente vai estar selecionando ou sorteando para o próximo estudo bíblico. Então, nós agradecemos a presença da Lacilda Fleger também aqui, lá de Santa Maria da Imperatriz, onde eu passei e fiz o meu período de voluntariado. A Lorena, a Adriana Litt, que já falei, o Edmilson, o pessoal que colaborou aí. Agradecemos a presença de todos, a Agnes, a pessoal que está dando boa noite, agradecendo por tudo. Né? Então, estamos aí à disposição. Hoje nós não vamos ter aquele videozinho final com música de louvor, porque o meu computador estragou e eu tive que usar hoje o computador da comunidade. Então, no meu computador eu tenho alguns vídeos de música e, por causa disso, eu não tive essa possibilidade de colocar aí... deixa eu colocar a florzinha aqui mais perto aí, ó, florzinha bonita, né? Não tive a oportunidade de colocar um louvor hoje para o final. Então, nós vamos encerrar dessa forma, né? Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Deixa eu colocar aqui a câmera 2 para o Rafael dar o boa noite dele no final aqui, né? Então, Deus abençoe a sua vida, Deus te acompanhe, não esqueça de colocar o versículo bíblico aí, nós vamos permitir aí que você ainda coloque, ou mande o WhatsApp para mim ali, lá no grupo da comunidade, e a gente vai estar selecionando esse versículo. Rafa, mais uma vez, obrigado. Então, boa noite, obrigado. Que Deus abençoe também a sua noite, o seu descanso. E semana que vem, então, participe de novo no próximo estudo. Gostei bastante dessa ideia de estudar um versinho de cada vez, mas uma forma diferente de fazer estudo bíblico, mas que também nos traz um grande aprofundamento. Que Deus te abençoe. Olha, Rafa, e vamos encerrar com uma oração final. Então, convido o Rafael talvez fazer essa oração com nós. Certo. Querido e amado Deus, te agradecemos que também nos possibilita, em meio a essa pandemia, continuarmos estudando a tua palavra, ouvindo os teus ensinamentos, a tua vontade para nós. Obrigado, Senhor, que tu nos amas de uma forma tão imensa que nós não conseguimos compreender. Obrigado que o teu amor é profundo, a ponto de que tu enviou o teu filho a nós, e esse filho se entregou na cruz, se entregou à morte, se sacrificou por nós, para que nós tivéssemos uma nova chance, uma nova possibilidade de salvação, de vida contigo. Ensina-nos, ó Deus, a confiar nessa palavra, a confiar em Ti, a viver a partir desse amor. E que esse amor também se transforme em uma prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até semana que vem, terceiro episódio da nova temporada de Estudos Bíblicos, verso 1, com vocês. Tchau, gente, um abraço. Tchau, tchau.